Nesse vídeo eu quero te mostrar por que você se sente tão ansioso, tão ansiosa, com base no tipo de mídia que você consome. Principalmente redes sociais, mas não só. Eu quero rastrear o modo como a mídia funciona com base em dois tipos de textos. Eles estão aqui sobre a minha mesa. Eu vou te apresentar o argumento central, analisando livro por livro. Vou te fornecer uma perspectiva que talvez você nunca tenha pensado, que talvez melhore, de algum modo, se não a sua ansiedade, a sua compreensão sobre como ela funciona. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto não é filosofia. A reflexão veio com base na produção intelectual de um professor e escritor brasileiro, tradutor, chamado Pedro Sete Câmara. Eu conheci o nome do Pedro Sete Câmara primeiro como tradutor desse livro aqui, o Como Ler Livros, do Mortimer Adler, que é um ótimo livro, inclusive, eu recomendo muito. E aí, depois eu vim a saber que ele produzia textos próprios, cursos próprios e vídeos próprios. Por exemplo, essa newsletter dele aqui, ó, chamada Pedro Sete Câmara, está lá no Substack. Vou colocar aqui o endereço embaixo, caso você queira assinar, e eu recomendo muito que você assine, porque os textos dele são muito bons mesmo. E o canal do YouTube dele também, Pedro Sete Câmara, recomendo muito que você assine também, porque ele faz vídeos complementares aos textos, que são sempre muito elucidativos. A reflexão desse vídeo aqui, por exemplo, veio em conjunto do vídeo que ele produziu, esse aqui, Textos que Provocam Ansiedade, e esse texto aqui, A Vida como Romance de Formação. Qual que é, basicamente, a tese do Sete Câmara? Tem um tipo de texto que informa o raciocínio das propagandas que te atingem o dia inteiro. E tem um tipo de texto que já caiu em desuso, é típico da geração passada, e que caso você se habituasse a ler mais esse tipo de texto do que esse outro, você seria uma pessoa muito menos ansiosa. Qual que é o tipo de texto? Que baseia todas as propagandas, basicamente, que chegam até você o dia inteiro. Seja propaganda para emagrecer, seja propaganda para aprender programação, aprender filosofia, como é o meu caso, seja para aprender qualquer coisa. Todas elas se baseiam nas pesquisas desse cara aqui, o Joseph Campbell. E esse é o livro, O Herói de Mil Faces. Joseph Campbell é um antropólogo e também trabalha com literatura comparada, e a tese dele é que, analisando mitologias de várias regiões do mundo, ocidentais e orientais, elas têm mais ou menos a mesma estrutura que pode ser mais ou menos mapeada. Início, meio e fim, com uma certa dose de previsibilidade. Primeiro tem o herói, que está no seu mundo estável. Acontece alguma coisa de instabilização nesse mundo. Alguém convida ele para resolver essa coisa e ele parte numa jornada de altos e baixos. Tem um clímax nessa jornada e volta para o mundo dele, dessa vez transformado e mais amadurecido. Esse é o resumo. Claro que não é só isso. Esse cara fez os estudos acadêmicos, digamos assim, e imediatamente, poucos anos depois, Hollywood percebeu o valor desse negócio para produzir roteiro, e vários roteiristas pegaram a estrutura teórica para aplicar na escrita de roteiro. O mais famoso talvez seja esse aqui, o Christopher Vogler. Esse livro aqui, A Jornada do Escritor, subtítulo Estrutura Mítica para Escritores, é uma tentativa de aplicação do Joseph Campbell. E aqui ele dá o passo a passo, inclusive extrapolando muitas coisas que o Joseph Campbell faz para dar dicas práticas de como construir roteiros que mantêm as pessoas atraídas, engajadas e blá blá blá. Isso década de 60, 70. Isso é a base teórica, entre aspas, porque ninguém mais leu o Joseph Campbell, né? Todo mundo já vai ler ou o Christopher Vogler ou algum vulgarizador do Christopher Vogler, para saber, sacar como faz história, o tal do storytelling. Toda carta de vendas ou todo vídeo de vendas tem um tal do storytelling, né? Que tem como objetivo mostrar que a pessoa que está te vendendo passou pelo problema que você está passando, portanto ela entende a sua dor, ela foi atrás de uma solução, ela aprendeu essa solução fez parte da vida dela, transformou a vida dela, e agora ela está aqui para te oferecer um presente, que é a solução que vai modificar a sua vida também de uma vez por todas.
Só que o que está na base disso é que agora o herói é você. E quem está te convidando para ir para a jornada é o vendedor. Ele é o mago, digamos assim, ou o mentor, que está ali batendo na sua porta e dizendo: vamos para a aventura? Eu te acompanho nela. Só que você tem que comprar o meu produto. Por que isso é um gerador de ansiedade? E todo produto é assim. Porque quando você se entende como o personagem principal de uma história de jornada, você entende a sua vida como tendo um objetivo para ser alcançado. E quando esse objetivo não é alcançado, você se sente fracassado, frustrado e incompleto. Você busca o tempo inteiro não viver a sua vida nas inúmeras possibilidades que ela te traz, mas alcançar objetivos, alcançar objetivos, alcançar objetivos. E essa ânsia de alcançar objetivos, de percorrer jornadas, bota a sua vida direcionada para o futuro e não para o que você está vivendo aqui agora. E bota a sua vida direcionada para uma previsibilidade que é simplesmente inalcançável. A jornada te dá essa ilusão de previsibilidade, né? O Vogler, quando vai estruturar a jornada do herói, ele faz até um diagraminha e tal. Primeiro acontece isso, depois acontece aquilo, depois acontece aquilo outro, de modo que você, mapeei minha vida. Só que não, né? Isso aqui funciona muito bem para videogame, funciona muito bem para roteiro de cinema, mas não funciona para a vida, porque a vida tem um elemento de imprevisibilidade incontornável. E aí o Sete Câmara, nesses vídeo e texto, fala assim: na minha época, quando eu cresci, a jornada do herói não era tão hegemônica quanto é hoje, não era tão presente, onipresente. Né? A minha educação se deu majoritariamente com romances de formação. E um romance de formação, geralmente, tem a seguinte estrutura. O narrador reflete sobre o que aconteceu na sua vida, tentando encontrar ali algum sentido. Ponto. O que vai acontecer nessa história é sempre muito individual. Não tem uma jornada, sabe? Não tem marcos pelos quais todo mundo passa. O que o narrador vai passar ou vai relatar depende de como foi a vida dele, narrador. E enquanto ele estava vivendo, ele não vislumbrava diante dele mesmo um passo a passo. Ele só estava vivendo, com todas as ambiguidades, perplexidades, imprevisibilidades, sabores de sabores que a vida traz. E só na velhice, olhando para trás, ele encontra sentido. Isso lembra uma frase do Kierkegaard, filósofo existencialista avant la lettre, né? Antes da palavra ser inventada, que nos seus diários escrevia o seguinte: a vida só pode ser vivida para frente, mas ela só pode ser compreendida para trás. Porque a vida sempre tem um quê de imprevisibilidade e ela vai tocando, querendo você ou não. Quando você olha para trás, reflete sobre o que aconteceu, é que você vai encontrando ali um fio da meada, se é que há algum. Alguns exemplos de romance de formação nesse esquema, talvez o que inaugura os romances de formação, segundo muitos teóricos, é esse aqui. Os anos de aprendizado do Wilhelm Meister, do Goethe. E um também igualmente famoso é esse aqui, do Hermann Hesse, o Demian. É até mais curto. Mas estruturas semelhantes também tem, por exemplo, o Dom Casmurro, do Machado. Dom Casmurro nada mais é do que alguém na velhice, já sozinho, isolado, casmurro, ou seja, meio introspectivo, rabugento, tentando encontrar algum sentido no que aconteceu na vida dele, principalmente no que diz respeito à relação que ele teve com a esposa, a Capitolina, ou a tão famosa Capitu. Isso é um romance de formação. E qual que é a diferença, então, agora, de encarar a vida como jornada e de encarar a vida como romance de formação? Quando você encara a vida como jornada, você tem uma ilusão de previsibilidade e a sua vida é o tempo inteiro direcionada para alcançar um objetivo. Um não, né? Vários, porque como todo bendito produto que aparece para você segue essa estrutura básica, você tem inúmeros objetivos para alcançar na vida. E é claro que você não vai alcançar a maioria deles, sequer um terço deles, sequer um quarto deles, sequer um quinto deles. Isso faz com que você se sinta mais frustrado
e mais ansioso. Quando você encara a sua vida como um romance de formação, você encara a sua vida no que ela tem de ambiguidade, no que ela tem de imprevisibilidade, no que ela tem de, assim, reduzindo muito, mas enquanto maneira de ser mais fiel, no que ela tem de vida, né? A vida, por definição, deveria ser imprevisível e não dar qualquer ilusão de previsibilidade. Embora isso não significa dizer, e vai ter alguém aí nos comentários que vai dizer, que você não possa fazer planejamentos, que você não possa fazer organizações da sua vida, que você não possa manter uma rotina. Você pode fazer tudo isso. É até aconselhável que você faça isso. O que isso quer dizer é tão só que você tem que ter em mente que planejamentos, rotinas e organizações nenhumas vão dar conta de prever todas as complexidades e variáveis da vida. Percebe? E quando você simplesmente parte dessa concepção, você deixa de orientar sua vida para o futuro o tempo inteiro, deixa de querer controlar todo e qualquer aspecto da sua vida e vive. E, portanto, os elementos de ansiedade, controle e futuro dissolvem-se. E aí você vive uma vida menos ansiosa. Essa é a conclusão lá do Sete Câmara. Como ele é alguém da literatura, da letras, ele convida você a ler romances de formação. E mais romances de formação e menos Jornada do Herói. Como eu sou da filosofia, eu tenho que fazer alguma relação com a filosofia, porque tem tudo a ver com o que eu penso, inclusive. Toda vez que alguém te promete aprender filosofia num curso, não tem como, né? Por quê? Porque filosofia não é um curso. Filosofia é um estilo de vida que você decide adotar para o resto da vida. Você nunca vai deixar de aprender. O exemplo que eu dou é, se você perguntar para um pós-doutor que passou 50 anos da sua vida estudando um autor, uma obra desse autor, e perguntar, você entendeu a obra, tudo que tinha para entender? Ele vai falar, não. Claro que não, tem muita coisa para entender ainda. Se alguém desse naipe disse que não entendeu tudo, vem cá, humildemente falando, qual que é a pretensão de nós, meros mortais, entendermos tudo que há para entender em filosofia num curso? Não tem como. Até porque filosofia não é sobre decorar o que os filósofos disseram, é sobre pensar por conta própria a realidade, a partir do que disseram, entendendo o que disseram, mas não só decorando o que disseram. Então por isso que eu te convido agora a conhecer a minha escola de filosofia. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado lá. A gente não ensina só a história da filosofia, a gente ensina uma trajetória muito mais completa do que só a cronologia. Tem como você aprende a estudar, tem repertório de literatura, tem repertório de argumentação e tem um repertório filosófico, passando por 4 fases. A do curioso, a do investigador, a do debatedor e a do pensador. E lá dentro, inclusive, eu te ensino como ler livros de filosofia, caso você esteja lutando com essa dificuldade até agora. Bom, conheça o Núcleo, link está aqui embaixo, e assine a newsletter do Pedro Sete Câmara e o canal do YouTube dele também, vale muito a pena. As reflexões lá são sempre de altíssima qualidade, tá bom? Se você tiver alguma ideia de vídeo que você queira que eu faça, coloca aqui nos comentários também. Até a próxima. Fique com Sócrates.